Oi pessoal, tudo bem? Nós somos analistas de relações internacionais da PUC São Paulo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a escola inglesa e também responder a nossa questão norteadora, a nossa questão central, que é: as organizações internacionais contribuem para reduzir a predominância do norte global ou elas são apenas um reflexo dessa hegemonia? Bom, a escola inglesa ficou reconhecida por se autodeclarar o intermédio entre o liberalismo político e o realismo político nas décadas de 1950 a 1960. E para entender um pouco mais dela, a gente vai entender as premissas da teoria, a gente vai entender sua relevância, os autores centrais e outros pontos que vão ser apresentados. Quando a gente fala de relações internacionais, surgem muitas dúvidas do tipo: o que são as relações internacionais? Ou então, o que são as teorias, para que elas servem? E isso acontece muitas vezes porque as relações internacionais, como área de estudo, ainda é um campo relativamente novo, visto que tem um pouco mais de um século de existência formal. E um marco de institucionalização das RI foi a primeira cátedra de RI em 1919. Por mais que exista esse marco em 1919, as teorias elas começaram a ganhar densidade e se multiplicar depois da Segunda Guerra Mundial, porque depois da Segunda Guerra Mundial começaram a surgir dúvidas forçadas, mesmo que forçadas, de como chegamos até aqui, como é que a gente faz para melhorar isso, o que a gente faz para não repetir os mesmos erros que já foram cometidos. Mas afinal, o que são essas teorias que se multiplicaram e ficaram mais densas depois da Segunda Guerra Mundial? A gente pode entender as teorias como se fosse uma lente que permite a gente a organizar, a interpretar e a comparar o comportamento dos estados e das organizações internacionais. E uma teoria, ela não é apenas uma ideia. Uma teoria, ela vai reunir várias ideias e juntas elas vão explicar os padrões da política mundial e elas vão estar sempre passando por métodos de investigação, debates e várias revisões. No campo de estudo das ciências da natureza, a gente sempre aprende que as teorias nascem de forma experimental, ou seja, observando, investigando as hipóteses, testando em laboratórios, analisando os resultados e tirando conclusões. Só que, nas ciências sociais, não é possível testar em laboratórios porque não existe um laboratório que vá tirar conclusões concretas sobre revoluções ou então simulando guerras e os resultados que elas entregariam. Então, por isso, para estudar ciências sociais, a gente precisa observar de outro ponto, como estudar a história, comparar os casos da história, analisar documentos que foram feitos, tratados, modelos teóricos antigos para criar modelos teóricos novos e também fazer uma interpretação crítica dos dados e do comportamento não só da sociedade, mas de tudo que engloba a política que já existiu em algum momento da história. Além disso, nas ciências sociais, a gente lida com ações humanas que são mutáveis e, portanto, carregam um contexto histórico cheio de contradições que levam as teorias das relações internacionais a não terem uma resposta única, e sim várias formas distintas de compreender a realidade internacional. E assim se dá porque cada teoria ela parte de premissas que funcionam com as suas bases. Então, as ideias fundamentais da teoria vão orientar o que ela considera importante, o que ela vai ignorar e como a gente vai interpretar os eventos a partir dessa teoria. E é assim que muitas críticas começam a surgir, porque essas teorias elas vão revelar a visão de mundo de quem as formulou. Visto que cada um tem uma opinião política e social diferente, é preciso entender primeiro quem escreveu uma teoria antes de tentar entender a análise do mundo feita por ela. Porque as teorias elas são exatamente diagnósticos do mundo e de quem tenta explicá-lo, e não de forma geral. Agora eu vou explicar um pouco sobre a escola inglesa, a sua origem, o contexto e o fundamento grossiano. A escola inglesa surge entre as décadas de 1950 e 1960, impulsionada principalmente por pesquisadores britânicos e australianos, muitos deles ligados à Universidade de Cambridge. E o contexto do nascimento dessa teoria é fundamental para entender o que ela propõe. Era um período marcado pela Guerra Fria, pela onda de independência das colônias afroasiáticas e, sobretudo, pela perda gradual do poder britânico. O Reino Unido, que por mais de 2 séculos comandou um império global, agora precisava redefinir qual seria seu papel no mundo. Diante dessa mudança, surge uma pergunta central para os teóricos britânicos: como exercer influência num cenário em que outras potências, como os Estados Unidos, a União Soviética e até a Alemanha, passam a ocupar o centro do poder? A resposta que se consolidou foi bastante sofisticada. Se o Reino Unido já não podia dominar pela força, ele poderia influenciar pelo fortalecimento das normas, das instituições e das formas de ordem internacional.
ou seja, manter relevância moldando as regras do jogo. É justamente aqui que entra Hugo Grotius, jurista holandês do século XVII, que se torna a base filosófica da escola inglesa. Grotius defendia que, mesmo sem uma autoridade central, os Estados formam uma sociedade internacional regida por normas, obrigações e princípios compartilhados. Para ele, a razão humana precisa de limites para evitar abusos, e esses limites se estabelecem por meio das regras e do direito. Só que Grotius percebeu um desafio: como aplicar os princípios do direito civil entre Estados soberanos? A resposta foi clara, por meio da criação de um direito internacional, algo que praticamente não existia na época. Sua obra O Direito da Guerra e da Paz, publicada em 1625, se tornou uma referência fundamental justamente por afirmar que a convivência entre Estados pode e deve ser regulada por normas. A partir desse fundamento grossiano, a escola inglesa desenvolve 3 premissas centrais. A primeira é que, apesar da anarquia internacional, existe ordem e um relativo baixo índice de violência. Para essa corrente, o fato de não existir um governo mundial não significa que o sistema seja caótico. Se olharmos historicamente, veremos padrões de estabilidade e contenção. As guerras acontecem, claro, mas não o tempo todo, e entre elas há longos períodos de negociação, cooperação e autorregulação, ou seja, mesmo em anarquia, existe uma ordem sustentada por expectativas e práticas que limitam o uso indiscriminado da força. A segunda premissa afirma que os Estados podem formar uma sociedade internacional, e essa é uma ideia diretamente inspirada em Grotius. Mesmo eles sendo soberanos e formalmente iguais, os Estados reconhecem que possuem interesses comuns que só podem ser protegidos coletivamente. A partir disso, eles criam normas, regras, valores e instituições para organizar sua convivência, como tratados, convenções, princípios diplomáticos e mecanismos de resolução de conflitos. Assim, a sociedade internacional é uma espécie de acordo entre Estados sobre como viver juntos, mesmo sem uma autoridade superior que os obrigue. E a terceira premissa é que soberania, instituições e ética não são incompatíveis, elas coexistem. A escola inglesa rejeita a ideia de que soberania impede a criação de normas internacionais ou bloqueia preocupações éticas. Pelo contrário, os Estados podem preservar sua autonomia enquanto participam de instituições que regulam comportamentos e enquanto respondem a princípios éticos mínimos, como limitar a violência, respeitar acordos e proteger certos direitos. Essas 3 dimensões, então a soberania, a institucionalidade e a ética, formam o tecido normativo que torna possível a própria ordem internacional. No fim das contas, essa é a combinação de origem histórica, tradição grossiana e convivência entre soberania e normas que dá identidade à escola inglesa e explica sua visão da política internacional como uma sociedade e não apenas como um campo de força. Agora eu vou falar um pouco dos conceitos e autores mais importantes que foram mobilizados pela teoria. Um dos nomes centrais da escola inglesa era Martin White, que questiona o predomínio metodológico behaviorista nos anos 1950 e 60. Ele defendia que modelos internacionais não poderiam ser entendidos apenas por modelos matemáticos, pois eles envolvem história, filosofia, moral e interpretação, coisas que o behaviorismo não conseguia entender. A partir dele, a escola inglesa começa a se apresentar como uma via intermediária entre o liberalismo e o realismo, porque ele também apresenta preocupações com o poder e a anarquia, mas também enfatiza normas, valores e instituições. Outro ator fundamental é Hedley Bull. Ele critica diretamente as pretensões behavioristas de objetividade, argumentando que não é possível separar o analista do objeto, que nem tudo na política internacional é quantificável e que compreender as relações internacionais exige mais do que explicações causais. Exige também interpretação e atenção ao contexto histórico. A partir disso, ele desenvolve um dos conceitos mais importantes da escola inglesa, o de sociedade internacional. Segundo ele, mesmo vivendo em um ambiente anárquico, os estados conseguem construir e manter relações por meio de regras, instituições e valores em comum. Ele também reconhece o papel das instituições primárias, como a soberania, o direito internacional e a diplomacia, e das instituições secundárias, que são as organizações internacionais, como a ONU. A partir disso, conceitos como ordem, anarquia, regras internacionais, instituições e, sobretudo, a sociedade internacional se tornam pilares analíticos para a escola inglesa. Ela procura explicar como as regras são criadas, aplicadas e preservadas e como elas moldam o comportamento dos Estados. Ao mesmo tempo, reconhece tensões importantes, como o eurocentrismo presente na origem dessas normas e desigualdades produzidas quando regras iguais são aplicadas a realidades desiguais. Como responder à questão se as organizações internacionais contribuem para reduzir a predominância do norte global nos RI, ou se elas são reflexo dessa hegemonia por meio das lentes da teoria da escola inglesa?
A escola inglesa parte da ideia de que, mesmo num sistema internacional marcado pela anarquia, os estados conseguem construir e manter uma ordem baseada em regras, normas, valores e instituições compartilhadas. Hadley Bull explica que essa ordem é sustentada por 3 objetivos fundamentais: garantir a soberania dos estados, limitar e regulamentar o uso da força e assegurar o cumprimento de acordos e contratos internacionais. Com isso, percebemos que, para a escola inglesa, instituições, incluindo as organizações internacionais, fazem parte de um projeto de organização da convivência internacional. As OIs são consideradas instituições secundárias. Elas operacionalizam normas que já existem na sociedade internacional. Já princípios como soberania, diplomacia e direito internacional são instituições primárias. Quando aplicamos essa lógica à pergunta, a escola inglesa nos oferece 2 perspectivas complementares. A primeira mostra como as regras das OIs refletem interesses históricos. As normas que estruturam a sociedade internacional têm origem europeia e foram criadas em contextos de desigualdade, especialmente durante a expansão colonial e a consolidação do sistema westphaliano. Assim, pela escola inglesa, é possível argumentar que as OIs reproduzem hegemonias, pois funcionam com base em regras criadas e administradas por estados mais fortes. Isso fica evidente até mesmo na origem da própria escola inglesa, que buscou manter influência ideológica apesar do enfraquecimento militar do Reino Unido. A segunda perspectiva reconhece que essas mesmas regras servem como limites ao poder das grandes potências. Ao estabelecer normas universais e procedimentos obrigatórios, as OIs ajudam a equilibrar interesses e oferecem alguma proteção para estados menores. Assim, elas podem reduzir assimetrias de poder, ainda que parcialmente. A escola inglesa também enfatiza que a sociedade internacional é construída por valores e interesses compartilhados, não necessariamente morais, mas instrumentais, como o respeito à soberania e a limitação da violência. Por isso, ao analisar se as OIs reproduzem ou reduzem a hegemonia do norte global, devemos observar quem cria essas regras, quem as interpreta e quem as implementa. Por fim, a teoria revela que as OIs funcionam dentro de um sistema que ele é, ao mesmo tempo, normativo e hierárquico. Elas carregam um legado histórico das regras criadas pelo norte global, mas também oferecem espaços de cooperação, contenção e barganha que podem beneficiar os estados do sul global. Então, pela perspectiva da escola inglesa, as organizações internacionais são ambíguas. Por um lado, elas reproduzem estruturas históricas de poder marcadas pelo eurocentrismo e, pelo outro, servem como mecanismos de limitação do poder das grandes potências e ampliam a previsibilidade e a participação dos estados menores. Gente, agora eu vou falar sobre a última questão, que é quais materiais vocês, seguidores, podem consultar para conhecer melhor a teoria da escola inglesa. A primeira referência indispensável é o Hugo Grotius, que é um jurista holandês do século XVII. Ele escreveu a obra O Direito da Guerra e da Paz, e essa obra é o alicerce filosófico central da escola inglesa. Nessa obra, o Grotius destaca a importância das normas, dos direitos e das convenções universais como forma de limitar a violência e organizar a convivência entre os estados. O segundo material referência é a bibliografia de Hadley Bull, especificamente o livro A Sociedade Anárquica, que diz que mesmo em uma sociedade e um ambiente de anarquia, é possível haver uma ordem baseada em regras, instituições e valores compartilhados. Este livro apresenta conceitos como sociedade internacional, ordem, instituições primárias e instituições secundárias, que são fundamentais para entender o papel das organizações internacionais no sistema global. Um terceiro material relevante seriam os textos do Martin White, sobretudo as suas contribuições ao debate metodológico entre tradicionalistas e behavioristas. Seus escritos ajudam a entender o posicionamento intelectual da escola inglesa dentro da disciplina Relações Internacionais. As reflexões de Martin White também são essenciais para compreender o surgimento da teoria como resposta às críticas behavioristas do século 1950 e 1960. Além desses materiais, é importante consultar os estudos do Comitê Britânico de Relações Internacionais. Este grupo é responsável por sistematizar os princípios da escola inglesa e consolidar sua influência acadêmica, especialmente no contexto de declínio do colonialismo britânico e da redefinição do papel do Reino Unido no sistema internacional. Por fim, textos que abordam o Tratado de Westfália, o desenvolvimento do direito internacional, as convenções multilaterais e as instituições internacionais ajudam a contextualizar o pensamento da escola inglesa sobre soberania, ordem e regras internacionais. Esses materiais complementares que eu citei desde o começo da minha fala até agora permitem entender de como a teoria interpreta a evolução da sociedade internacional, dos tempos modernos até os dias atuais. E um beijo, gente!
Muito obrigada por terem assistido o vídeo e espero que vocês tenham gostado da teoria da escola inglesa.